Boa noite a todos. Espero que estejam todos bem. Eu também, graças a Deus. E firmando, né? Qualquer dia eu quero ver se o céu me dá uma dessa de presente, ou eu crio vergonha e compro uma, porque isso aqui eu acredito que todos nós devemos ter em nossas casas. Por quê? Para nos lembrar de que devemos ser eternamente gratos. Nós precisamos sim de coisas para nos lembrar, porque nós somos muito imperfeitos ainda nessa terra, muito a infância da humanidade. Podemos dizer assim, crianças espirituais, mesmo sendo de qualquer idade. Com o tempo nós vamos percebendo que a rotina vai fazendo ser. Então que busquemos rotinas produtivas. E é isso que uma casa religiosa, uma casa espírita, uma casa de oração, um templo, deve primeiramente orientar a todos nós. A rotina da religiosidade em nossas vidas. Do orar sempre, gratidão e esperança sempre, esperança de dias melhores. Porque não quer dizer que na terra nós temos de ficar só sofrendo, não é isso. O sofrimento é válido. Porque o sofrimento são nada mais, nada menos do que ensinamentos. Ensinamentos que fazem com que nós, espíritos imortais, sejamos mais fortes. Nós ainda estamos naquela fase, às vezes alguém pode achar estranho isso, mas naquela fase do cachorrinho, que se ele não levar ali uma pancadinha com um jornal, ele não aprende onde que faz o cocô ali no local certo. Nós também, em nossas vidas, se a vida não vier nos dar uma paulada de vez em quando, nós não vamos enxergando o verdadeiro caminho, nós não vamos enxergando o semelhante, nós só vamos enxergando as coisas do mundo. Por isso que o Cristo vem nos dizer que aquele que quiser ganhar o mundo, perde a sua vida, perde o seu tempo, perde também o quê? Paz na consciência, e para construí-la, porque nós estamos em um processo de construção, de paz na consciência, de evolução espiritual. E para que consigamos isso, nós precisamos estar lembrando que trabalhamos a longo prazo. Por quê? Nós não somos seres mortais. Muitos acreditam nisso, que nasceu do pó e ao pó voltará e acabou. Nós da doutrina espírita e também muitas outras doutrinas espiritualistas acreditam que não, que nós somos seres imortais, que nós já somos seres milenares e que nós temos ainda muito que caminhar, porque nós temos a eternidade pela frente, mas que nós possamos fazer dessa eternidade passos felizes, caminhadas felizes, mesmo sofrendo materialmente na terra, emocionalmente, psicologicamente, mas voltando para o mundo espiritual feliz, porque lá que é a nossa casa, lá que é o momento do repouso, lá que é o momento de encontrar a família, lá que é o momento também de continuarmos o trabalho, de estudarmos e voltarmos no meio material e, consequentemente, estarmos aqui trabalhando uns pelos outros, na educação de uns pelos outros. É assim que devemos entender o que o Cristo quis dizer. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu já estou, de uma certa maneira, trabalhando o tema de hoje, missão cristã. Todos nós, nessa terra, somos missionários do Cristo. Todos nós. Uns menos, outros mais, outros trabalhando o conteúdo do Cristo, o seu Evangelho, 30 por 1. Tem uns que é 0 por 1, mas paciência. Mas já tem os 30 por 1, já tem os 60 por 1, tem os 100 por 1, como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Madre Teresa de Calcutá, entre tantos outros que passaram por essa terra. Já estão trabalhando em seus corações 100% do amor do Cristo. Porque uma coisa é certa, que nós não entendemos ainda. Vamos lá, mais uma vez, a nossa missão. O Cristo já começou a nos dizer qual é quando bebê. Ali, quando ele estava no templo, com a sua família, Simeão escuta um choro.
já velhinho, quase desencarnando já. E ele queria, de alguma maneira, conhecer o Messias antes de desencarnar. E ele consegue, ele ouve o choro, sente a intuição, percebe a energia e ele corre atrás daquela criança. E tão emocionado, a pega no colo. E ali então, ele observa qual que é a família, de onde que a família vem, conhecendo-a. E fica um pouco triste e diz assim: nossa, meu querido Messias, vou dizer com as minhas palavras, que vou tentar assemelhar ao máximo ao que está escrito no Evangelho de Mateus. Nossa, mas você numa família tão simples, na carpintaria, né, nasceu num local tão simples, não está entre os poderosos, não veio na família dos Césares. Como que você pretende trazer o reino de Deus para todos nós? Como que você vai fazer sem o apoio dos poderosos? O Cristo, então, mesmo ali bebê, mas já sendo a santidade, já sendo o nosso irmão maior, ele vai lá e dá umas pancadinhas no coração de Simeão. É pelo coração. É por ali que ele vai, com o tempo, implantando o reino de Deus. E essa também é a nossa missão. Para que o reino de Deus seja implantado em nossos corações, nós precisamos então, mesmo não tendo consciência de todo esse reino, de toda essa verdade, de tudo o que significa, nós temos de ir implantando o reino de Deus nos corações dos nossos semelhantes. Essa é a nossa missão. Acabei de certa forma dizendo cedo, mas eu vou ainda explicar alguns detalhes. E mais à frente também, ele caminhando, vem um doutor da lei, ele para, ele pergunta: o que você deseja por essas paragens? Está no Evangelho, não vou ficar citando capítulos, mas quem lê, quem estuda a doutrina espírita, ou mesmo não seja doutrina, quem lê a Bíblia, vai saber dessas passagens. Vem um doutor da lei e lhe pergunta: o que você deseja por essas paragens? E ele vem dizer assim, isso também está no livro, se não me engano, Boa Nova: venho implantar o reino de Deus no coração dos homens. Quando bebê, ele diz simbologicamente isso, com os seus tapinhas no peito de Simeão. E agora ele diz com todas as palavras: essa é a sua missão. E ele dá os passos como o maior terapeuta de todos os tempos, como o maior psicólogo de todos os tempos, como o maior médico de todos os tempos. Os passos estão muito claros. Mas como nós gostamos de complicar, nós somos os seres que mais fazem terapia. Nós saímos de uma terapia e vamos para outra o tempo inteiro. É constelação familiar, é regressão, é meditação, é floral, e assim vai, né? Terapias são boas? São, mas em excesso até prejudica, tá? Por quê? Porque a maior terapia que existe no mundo é o viver, é o vivenciar, é o estar uns com os outros, é trabalhar, é estudar, é praticar a religiosidade. Por que nós estamos tão doentes? Porque estamos no caminho errado. Estamos todos os dias nas terapias, fugindo da vivência, buscando sobreviver, nos arrastando. Vamos fazer terapia uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. O resto é vivendo, é convivendo, é nos conhecendo no dia a dia, com os nossos parentes, com nossos amigos, no nosso trabalho. Como que ali eu convivo com os meus familiares? Eu os respeito? Eu os valorizo? Como que eu convivo com os meus amigos, com os meus colegas de trabalho? Eu os valorizo? Ou eu os desrespeito? Ou eu estou o tempo inteiro só nas maledicências, nas fofocas, que nós conhecemos, só causando intrigas? É assim que eu vou me conhecendo no dia a dia, é nas vivências. Estou pecando na educação da família. Como que vão os nossos filhos? Nossos filhos estão se perdendo nas drogas, no sexo, nos celulares, porque ficam o tempo inteiro mandando nudes uns para os outros. E por que isso? Porque os pais não sabem educar, só sabem bajular. Eles acham que devem trabalhar 24 horas
tudo bem, mas quando não puderem mais trabalhar, o local certo para esses pais será no asilo, que os filhos não vão pensar duas vezes em colocar. E por que isso? Porque não estão aprendendo a amar, estão aprendendo a adorar brinquedos que ganham, oportunidades que ganham sem trabalho algum. É por isso que os jovens de hoje só sabem criticar tudo e a todos, governantes e governados, só sabem criticar. Mas se for analisar, todos estes estão a custos de seus pais, não fazem nada, não sabem o custo de nada. E por que isso acontece? Porque estamos pecando na educação como um todo. E a religiosidade, ela é o que vai entrando no coração dessas famílias. Evangelização ficou uma coisa no passado, nos tempos atuais. Ninguém sabe mais o que é levar os filhos para evangelizar. Os filhos com 6 anos de idade dizem assim: eu não quero ir. Os pais: você tem razão, você não vai. Você não precisa ir. Os pais fazem isso, porque os filhos que dão as ordens. É por isso que os filhos crescem sem religião, nas desordens. Está na hora de começarmos a entender que, se queremos ajudar uns aos outros, precisamos saber qual é o nosso papel. Nosso papel de pai, nosso papel de filho, nosso papel de irmão, nosso papel de religioso, nosso papel de integrante da comunidade na qual nós estamos. Tem um item muito interessante que aqui vem nos dizer. Deixa eu ver se eu acho onde que eu... Está aqui, ó. Eu vou ler um pouquinho. Ó. Vamos lá. Essas palavras podem se aplicar aos adeptos e aos propagadores do Espiritismo. Vamos lembrar quais palavras. O Cristo vem nos dizer assim: não vades aos gentios. Quer dizer, no momento, com aqueles nos quais as nossas ideias não estão batendo, nós não conseguimos chegar e passar as nossas opiniões, ou até mesmo a crença que nós temos, o que nós devemos fazer? Não ir nestes, ou momentaneamente ignorá-los, tratá-los bem, mas ignorá-los quando porventura vêm as discórdias. Vou ler o texto para compreendermos. Essas palavras: não vades aos gentios, podem se aplicar aos adeptos e aos propagadores do Espiritismo. Os incrédulos sistemáticos, os escarnecedores obstinados, os adversários interessados, são para eles o que eram os gentios para os apóstolos. A exemplo destes, procuram primeiro os prosélitos entre as pessoas de boa vontade, daqueles que desejam a luz em que se encontra um germe fecundo, e o número deles é grande, sem perder seu tempo com aqueles que se recusam a ver e a ouvir. O que quer dizer? Que não devemos perder o nosso tempo com aqueles que não querem ver e que não querem ouvir. Perder tempo entre aspas. Nós devemos fazer o nosso trabalho, mas não na insistência. Que as casas de orações estejam abertas para todos, mas entrem aqueles que ali se sentem bem. Precisa ser assim. Os que não se sentem bem, seja em todos os âmbitos, em todos os assuntos, ou nós nos afastamos, ou deixemos que os outros se afastem. Não busquemos o que muitos de hoje estão fazendo: discursos de ódio, discórdia, querendo convencer a todo custo. A minha ideia que está certa, a minha opinião que está correta. Estamos perdendo tempo com isso. Sem perder seu tempo com aqueles que se recusam a ver e a ouvir, e se obstinam tanto mais pelo orgulho, quanto se parece ligar mais valor à sua conversão. Mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claramente, do que ao único que se compraz na obscuridade, porque aumentar o número dos que sustentam a causa em sua maior proporção. Deixar os outros tranquilos, aqui que é bacana, o pulo do gato, deixar os outros tranquilos não é indiferença, mas olha o termo que foi usado. Deixar os outros tranquilos não é indiferença, mas uma boa política. Olha que interessante o termo que aqui foi utilizado.
Porque nós acreditamos que política é só essa política de governantes, mas existe também a política do bem viver, a política do qual nós trabalhamos nessa terra buscando compreender Deus, estar grato por tudo, pela vida, pelas oportunidades, pela oportunidade de trabalhar, mas se não é possível trabalhar, pelo menos refletir e auxiliar do jeito que eu posso, agradecer aos parentes e amigos que estão à nossa volta e agradecer por tudo que vem e me força a sair do comodismo, que me força a sair da ociosidade. Tudo aquilo que vem e me mostra outras visões, outras coisas que eu posso me aprofundar. Qual que é a ideia principal desse capítulo? Não coloqueis a candeia sobre o alqueire. O que seria a candeia que o Cristo vem nos dizer? Todos nós vamos abraçar o que acreditamos. A religiosidade, na minha opinião, em primeiro lugar, porque é ela que dá direção a tudo na vida material e espiritual. A religiosidade em primeiro lugar. Depois, nosso caráter, nosso dever, nossa moral, nossa família, nossos trabalhos, nossos ideais. Defendê-los com unhas e dentes, mas sem partir para a guerra de verdade. E se realmente vier a guerra, que nós possamos nos apartar, seguir as nossas vidas, dar a outra face. Dar a outra face não é se ajoelhar a todos que estão em discursos de ódio, estão em discórdia, não acreditam em nós. E esse detalhe de às vezes não acreditar em nós precisamos colocar também no outro lado. Não estou dizendo que o nós, que eu estou protegendo aqui, é o lado da verdade. Talvez é o lado da mentira. Mas não precisa que este lado que acredita ser a verdade partir para a guerra, partir para as brigas, partir para as distensões. O Cristo dizia lá atrás que Ele não veio para trazer a paz, mas a espada, as distensões, e que colocará mãe contra filha, pai contra o seu filho, esposa contra esposo, justamente por causa disso, por causa das verdades, que são muitas. Mas o que eu acredito? Independente do time, independente do lado político, independente da raça, independente da religião, todos nós devemos acreditar de fato que somos filhos de Deus e que estamos aqui para caminhar atrás de uma causa: evolução, aprimoramento, paz para a humanidade, perceber o sentido de humanidade de verdade. É para isso que nós estamos aqui. Se no momento temos divergências, devemos começar a buscar, a nos entender e a deixar de lado essas coisas que muitas vezes causam até morte, inclusive em famílias, como diz o termo que está aqui no Evangelho: boa política, todos os dias, com a família, validação, queremos o amor, mas amamos os outros, aceitamos os outros, dizemos bom dia, boa tarde, boa noite, dizemos que amamos, dizemos que aquela pessoa faz a diferença na minha vida ou na nossa vida. Dizemos isso? Não dizemos. Hoje, antes de vir para cá, observei uma coisa. Quando eu fui ligar o carrinho, eu brinco carrinho, né, mas o carro lá, fui ligar, no meu carro tem um voltímetro embaixo que ele me mostra a voltagem da bateria. Como fazia alguns dias que eu não usava o carro, eu observei que a voltagem estava um pouco baixa. É por isso que os carros, a bateria, né, descarrega, porque às vezes fica muito tempo sem usar, né? Ou deixa algum componente ligado, e eu observei que ali estava um pouco descarregada. Assim que eu liguei o carro, ele começou a carregar, já subiu, já foi subindo, né, a carga ali da bateria. Assim é para todos os âmbitos e sentidos da vida. O amor, ele precisa ser validado, a atenção, ela precisa ser validada, a profissão, ela precisa ser validada. Quer dizer, estarmos sempre investindo nas coisas da vida. Isso é investimento de fato, isso é validação. Então, que a minha família possa saber que eu a ame
de verdade, mas também por minhas palavras, não só por minhas ações. Mas vamos lá. A nossa maior dificuldade, como eu disse, é em não estar entendendo que a maior terapia que existe é viver. E também existe outra. Porque muitos dizem assim, só viver para trabalhar? Não. Existem também os hobbies sadios que podemos, em nossas vidas, praticar. Há um tempo atrás eu tirei uma foto aqui no Seva, que tem essa espécie de mandala, que ela está até ali no canto. Eu vou ampliar aqui um pouquinho, vai dar para ver um pouquinho, só para ter uma ideia. Acredito que dá para ter uma ideia da mandala, que está aqui no Seva, e eu vou ler o que está escrito nela. Porque uma das coisas que nós mais buscamos na vida e que não estamos encontrando se chama equilíbrio. E essa mandala nos dá algumas dicas de como que nós podemos conseguir este equilíbrio em nossas vidas. Eu vou começar pelo espiritual, que é o que eu sempre falo: religião, religiosidade. Porém, não só aquela da adoração, daquela na qual nós só fazemos os cultos, mas do culto principal que é mais agradável a Deus: o auxílio, o amor, a misericórdia, a piedade, a fraternidade em prol do semelhante. Esse é o culto maior que podemos fazer, religiosamente falando, em nossas vidas. Esse é o mais agradável a Deus. Vamos nas casas religiosas, vamos orar, vamos lembrar do Evangelho, vamos escutar as palestras, vamos ter os livros religiosos de cabeceira em nossas casas, sim, mas lembrando, o que salva, o que evolui, o que transforma o ser para melhor é a sua prática no dia a dia, como eu disse, a melhor terapia, na qual ele irá ir se curando de todos os seus males, quando caminhamos para o nosso semelhante. Essa é a ponte para as curas, essa é a ponte para a felicidade. Quando compreendemos, nós vamos sorrindo todos os dias, porque estamos percebendo que encontramos o caminho. E vamos lá no Cristo, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Mas espera aí, bata a porta para ela se abrir, peça e obterás. Mas ajuda-te, que o céu lhe ajudará. Isso vem até no capítulo seguinte, né? Que eu estou trabalhando, não coloqueis a candeia sobre o alqueire, mas o capítulo que vem à parte, ele vem nos falar: buscai e achareis, porque a espiritualidade de Deus está por nós, em todos os momentos, até mesmo nos mais árduos, até mesmo naqueles momentos onde os incrédulos não acreditam em Deus e dizem assim, mas o mal está na humanidade. Mas aí a religiosidade verdadeira vem nos dizer, não, o que está na humanidade é a ignorância do ser ainda que está na infância da humanidade. E as dificuldades são a cura. São com as dificuldades, as intempéries, as aflições, as dores que passamos nessa terra que trazem a cura de todo o mal que está na humanidade. Falei da espiritualidade emocional. O que leva a todos nós nessa terra a nos desesperar? Por que muitos chegam à loucura? E por que muitos chegam ao estágio que vem depois da loucura? Aquele no qual desvalorizam a própria vida. Por que isso acontece? Porque o emocional está abalado. Só que por que eu falei da espiritualidade antes? Porque a espiritualidade nos auxilia a controlar o emocional. Aquelas pessoas que estão na religiosidade, que estão seguindo os passos do Cristo, que estão pegando a sua cruz com todo o seu peso, com todas as suas aflições, com todas as suas dificuldades e intempéries, mas estão caminhando ali junto com Cristo, lado a lado, essas pessoas têm o seu emocional controlado. E por que tem? Primeiramente, porque tem isso aqui, ó. Primeiramente. Segundamente, porque tem esperança.
Nem sei se essa palavra segundamente existe, mas tudo bem. Terceiro, porque elas estão buscando ser humildes para aceitar as lições e no seu dia a dia, a partir de erros e acertos, ir mudando as suas rotas, ir trabalhando para melhor, para construir uma vida mais saudável para todos nós. Mas vamos lá, saúde, olha só, seguindo o caminho espiritual que vem controlando o emocional, nós vamos tendo mais saúde, nós vamos tendo mais paciência, nós vamos tendo mais temperança, nós vamos tendo também com isso mais controle dos nossos atos. Tendo mais controle dos nossos atos, as nossas dificuldades no mundo não nos fazem também provocar dificuldades nos outros que nos rodeiam. Por quê? Porque nós não causamos tempestades com as nossas dificuldades, mas aceitamos ajuda. Porque o Evangelho vem em nós nos contaminar para a humildade, para ir sacrificando a vaidade, para ir deixando o orgulho de lado, a inveja, os ciúmes. Isso tudo vai nos invadindo o coração. É o reino de Deus já sendo trabalhado em nós. Olha que interessante. E quando o reino de Deus é trabalhado e aceito no coração das pessoas, essas pessoas são mais saudáveis, essas pessoas têm mais saúde e, consequentemente, elas vão percebendo também que algumas práticas levam a pessoa a manter essa saúde, não só trabalhar, não só religiosidade, não só viver pela nossa família, pelos nossos amigos, pelo nosso trabalho, mas praticar um esporte, praticar um hobby, praticar algo que seja saudável. E está aqui também nessa mandala, na sequência espiritual, emocional, saúde, esporte. Que esse esporte seja aquele no qual nós gostamos. Pode ser uma academia, pode ser um esporte de verdade, porque a academia é mais para exercitar, né? Mas nos faz bem. Mas hobbies saudáveis, praticar algum esporte, praticar algo que faça eu suar de forma saudável, que não me prejudique fisicamente. Tudo isso seguindo essa mandala que nós podemos anotar aí em um papel e deixar ali para sempre lembrarmos. Espiritual, o primeiro de tudo, emocional, saúde, esporte, hobbies. Tudo isso traz o que está escrito no meio da mandala, o equilíbrio que todos nós precisamos para ser missionários do Cristo de verdade, para compreender a vida de verdade, para ter gratidão, esperança pelos cônjuges, pelos filhos, pelos pais, pelo trabalho que edifica o ser. Ele traz dignidade pela religiosidade, pela ciência e por tudo que vai compondo todos os passos da vida, do nosso caminhar no dia a dia. Eu separei aqui do livro Palavras de Vida Eterna um tema que todos nós estamos buscando, que no campo da vida nós busquemos entender que o melhor que podemos fazer é simplificar. É por isso que o Cristo, muitos diziam assim, não, mas ele estava escondendo muitas coisas de nós atrás das parábolas, atrás daquelas historinhas. Mas o que adianta nos dizer coisas que não entendemos ainda? Mas o que era preciso dizer, que vai nos valer para toda a eternidade, ele disse em um tom bem claro, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ainda, para facilitar um pouco mais, fazer ao outro o que eu gostaria que me fosse feito. Que eu possa, em todos os passos da vida, em todos os momentos da vida, em todos os contatos com o meu semelhante, antes de fazer qualquer coisa, que eu pense assim, eu gostaria que isso me fosse feito. Isso vai ditar muitos passos nossos na vida. E, consequentemente, nós também vamos nos sentir muito melhores. Porque aqueles que estão na terra buscam
a posse do necessário. Paz na consciência. Só tem uma forma de ter paz na consciência na terra: não prejudicar ninguém, amar a todos que eu puder, mesmo os inimigos, orando e tendo compaixão. São meus irmãos, mas no momento estão em um caminho perdido. Ou talvez seja eu, que não esteja conseguindo concordar ou aceitá-lo, nós não sabemos. Mas que oremos, que tenhamos compaixão daqueles que acreditamos que estão perdidos na vida. Mas vamos lá. No campo da vida, entesourando para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Paulo. Se te encontras interessado no próprio aperfeiçoamento, aproveitar é a palavra de ordem. Repara o exemplo da natureza. O pão que te serve é a essência de muitos envoltórios que tornaram para o quimismo da gleba. O clima reconfortante do lar é produto da limpeza constante. Se pretendes avançar ao encontro do melhor, despoja-te do inútil. Muitos aspiram à tranquilidade, apegando-se à inquietação, enquanto outros muitos pretendem a primazia da fé, rendendo pleito à negação de si próprios. Querem a paz, guardando-se irritadiços, e anseiam pela segurança do bem, afirmando-se eles mesmos tão endividados com o mal que não lhes sobra leve possibilidade de consagração à virtude. É natural, estejamos nós sob a carga de aventalhados problemas. Herdeiros do passado, culposo, é preciso revisar as próprias tendências e ajuizar quanto às nossas necessidades para que não estejamos tateando na sombra. Contudo, se aspiramos a melhorar amanhã, é forçoso sermos melhores ainda hoje. Não te esqueças, pois, de que viver é atributo de todos, mas viver bem é o caminho de quantos se dirigem, leais ao bem, para a divina luz da vida real. Como que nós vamos conseguir carregar a nossa cruz de verdade e seguindo Cristo? Como nós vamos conseguir? Buscando trabalhar a fé divina, que está em outro capítulo, mas que nós podemos englobar aqui. Porque todos nós, ainda nessa terra, estamos tão endividados, tão em dificuldades, porque só trabalhamos a fé humana, aquela fé na qual buscamos tudo o que é do mundo, e se não conseguimos, nos frustramos. Está na hora de começar a trabalhar a fé divina, porque ela, de certa forma, engloba a fé humana, só que uma fé humana, como que eu vou dizer? Espiritualizada, aquela na qual ele trabalha conseguindo os recursos humanos, mas buscando com os recursos humanos a posse do necessário e utilizando o supérfluo para um bem comum, auxiliando o seu semelhante. Essa é a nossa meta. E quando nós conseguimos isso, utilizar do supérfluo em prol do semelhante, nós vamos conseguindo uma coisa que se chama, como eu já disse antes, paz na consciência. Porque aqueles que buscam somente a posse do necessário, esses não buscam levar vantagem em cima do outro. Eles não buscam prejudicar o seu semelhante, porque eles querem só a posse do necessário. Eles não querem que o mundo os contagie com todo o seu poder, com toda a sua riqueza. Querem apenas sobreviver e constantemente viver em espírito em prol do seu semelhante. Então eles vão atrás do necessário, obedecendo às regras da vida. E quando ir além vai prejudicar alguém,
eles param. Opa, peraí, eu não posso ultrapassar essa linha. Olha que interessante. E por que as pessoas fazem isso? Porque compreenderam a missão cristã, que é não esconder a candeia debaixo do alqueire, mas praticar o amor que o Cristo veio nos ensinar a todas as nações, a todos os nossos filhos, a toda a nossa família, a todos os que convivem conosco, a todos que observam o nosso passo. Essa é a nossa missão, evoluir espiritualmente. E para evoluir espiritualmente, nós precisamos atender os ensinamentos do comandante deste planeta, do governador deste planeta, Jesus Cristo. Eu espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho, do que significa a nossa missão neste mundo. Porque todos nós estamos buscando, o que eu li aqui, que é entender os campos da vida. E só tem uma forma de entender: buscando no Evangelho, que vai nos dizer aonde está a verdade e como que vamos encontrá-la. Será em nossos passos. E quanto mais caminhamos para Deus, mais estaremos acertados. Quanto menos caminhamos para Deus, mais estaremos perdidos em nossas aflições. Mas lembrando, gratidão. Gratidão a Deus por todas as coisas, por todas as bênçãos, por todas as oportunidades. Esperança é até uma sugestão para o César, arrumar um outro parecido com aqui. Esperança. Esperança de dias melhores. Esperança de que vamos domar as nossas más inclinações, de que vamos superar todas as nossas imperfeições, de que vamos nos amar, nos aceitar de verdade, independente de tudo que às vezes pode trazer discórdia. Mas nós vamos respeitar. É a cor que o outro gosta, é o trabalho que o outro gosta, ele é daquela cor, ele é daquela religião, ele é torcedor daquele time, ele é daquele lado político. Não importa, o que importa é respeito. O amor começa pelo respeito. Eu acredito que é isso que eu gostaria de dizer e agradeço mais uma vez pela oportunidade que o Seba nos dá. Um abraço a todos.